Mateus capítulo 15, a partir do versículo 7, ele diz assim, ó: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: Ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, respondendo, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendestes, ou não compreendeis, que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Por quê? Do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Amado Deus, eterno Pai, Senhor, te agradecemos por tua palavra, te louvamos por tua santa e poderosa palavra. Fala conosco, Espírito Santo, que a tua palavra, meu Deus, desça para o nosso coração, que o Senhor nos convença, meu Deus, e que o Senhor possa frutificar essa palavra dentro de cada um de nós. Não deixa nenhum sair daqui, meu Deus, sem a compreensão da tua palavra. Não deixa ninguém sair daqui, meu Deus, sem que essa palavra frutifique dentro do nosso coração e que ela possa crescer dentro de nós e que nós possamos continuar dando fruto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Podemos dizer, irmãos, que o tema dessa mensagem é um coração distante de Deus. Amém? Um coração distante de Deus. Pode trazer. Irmãos, quando ele diz aqui no versículo 7, Hipócrita, bem profetizou a vosso respeito Isaías, dizendo, por que Jesus falou isso? Porque no versículo 1 e o versículo 2, ele está falando aqui para os fariseus, né? E a tradição dos fariseus, que eles têm essa tradição. Ele diz aqui no versículo 1, então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão? Aí Jesus foi dizer que não é o lavar as mãos, mas é o que sai da boca, não é o que entra. É claro que nós sabemos que não é bom você se alimentar sem lavar as mãos, né? Só que Jesus não queria dizer nesse sentido, de você comer sem lavar as mãos, que isso aí ia ser um pecado. Não foi nesse sentido. Nós temos que lavar as mãos para nos alimentar. Vai no banheiro, lava as mãos, né? Vai pegar em alguma coisa, lava as mãos, porque muitas das vezes a gente se contamina no alimento por não lavar as mãos, né? A gente sabe disso. Você às vezes está na rua ou está andando no ônibus, aí sai daquele ônibus, pega num pão, pega numa bolacha, pega em qualquer coisa, aí dá uma dor de barriga, você não sabe por quê. Dá um resfriado, você não sabe por quê. Dá uma alergia, você não sabe por quê. Dá um mal-estar, um vômito, diarreia, por causa desse tipo de coisa. Mas não foi nesse sentido que Jesus estava dizendo
para os discípulos e nem para os fariseus. Jesus estava dizendo no âmbito espiritual, que não era essa tradição que eles tinham de lavar as mãos. Jesus foi muito além, irmão Hélio, do que só um lavar das mãos. Jesus estava dizendo para eles que não é o lavar as mãos, não é o que entra na boca, é o que sai. É o que sai, irmãos. Né? Porque nós sabemos que quando você bebe uma água, a água sacia a sede, hidrata e é bom para a saúde. Mas o que sai da minha boca? O que é que tem saído? Quais são as palavras que têm saído? Eles praticavam uma tradição. Lavavam as mãos, fazia todo aquele ritual, fazia todo aquele movimento, mas o coração desses homens estavam contaminados. Aí o versículo seguinte diz que eles não respeitavam os pais. Tá? Eles não respeitavam uma tradição e um mandamento que eles não faziam, mas criticavam quem lavava as mãos. Aí por isso que Jesus fala aqui no versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E nós vamos ver essa passagem lá em Isaías capítulo 29, versículo 13. Eu vou ler para vocês aqui, que eu deixei já certinho aqui, que diz assim, ó. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Está vendo? Só em mandamentos de homens. Em outras palavras, só aquela doutrina de homens. Tá? Um exemplo. Hoje tem pessoas que se pegam a placa de uma igreja. Você fala mal de Jesus, a pessoa não fala nada, mas fala mal da placa da igreja. A pessoa quer te bater. Está entendendo? É mais ou menos isso que Isaías está dizendo. Hoje as pessoas se apegam, irmãos, a dogmas e a tradições e a doutrina de homens. Hoje, se você for em algumas denominações, tem um monte de ritual que eles fazem, um monte de liturgia que eles fazem. Antes de começar o culto, vamos ouvir as crianças, vamos ouvir os adolescentes, vamos ouvir o círculo de oração, vamos ouvir os idosos, vamos ouvir não sei quem, vamos ouvir agora a orquestra, vamos ouvir os juniores. Aí quando o culto termina é 11 horas da noite. Agora nós vamos ver o grupo de coreografia dançar. Vamos agora à apresentação disso e daquilo. Tudo tradição de homens. Doutrina de homens, porque na Bíblia não tem nada disso. Nós não encontramos isso. E é isso que Cristo está dizendo aqui, irmã Edileuza. É isso que o Senhor está dizendo. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Porque Isaías disse que aquele povo, irmão Carlos, louvava com os lábios, glorificava com sua boca, mas o coração estava distante do Senhor. O coração estava longe de Deus. Esses homens, esses fariseus e esses escribas estavam tentando dar uma lição de moral em Jesus e dos seus discípulos, mas eles não praticavam. Eles queriam ser, sabe, lavar as mãos, cuidar tudo bonitinho, mas eles não praticavam o que tinha que fazer. Às vezes, irmãos, você vê pessoas por aí com aquelas saionas no pé, pisando em cima da saia, mas a língua não condiz com a vida que a pessoa leva. Então, irmãos, é por isso que Jesus está dizendo, hipócritas, Isaías profetizou a respeito de vocês.
Aqui já foi algo que aconteceu, né? Que estava profetizando, que Isaías já tinha profetizado e estava acontecendo exatamente nesse período que Jesus estava falando com os seus discípulos. Já foi uma profecia lá atrás de Isaías, dizendo que aqueles homens estavam apenas falando com a boca, mas o coração não condizia com aquilo. Não condizia com aquilo. Então, irmãos, isso também cabe para nós. O que é que tem saído das nossas bocas? O que é que nós temos falado? O que é que nós temos proferido? O que é que nós temos anunciado? O que é que nós temos falado dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com as pessoas? Porque o que sai da nossa boca é o que está no coração. É o que está no coração. Tem saído palavrão? Tem saído fofoca? Tem saído contenda? Tem saído discussão? Tem saído um monte de coisa? Porque aquilo que sai é o que está aqui dentro. É o que está aqui dentro. Tá? E nós temos, irmãos, que procurar andar o mais certo possível. Claro que nós não somos santos a esse ponto, né? Santos somos porque a Bíblia diz que nós somos separados. Mas o que eu quero dizer é que a gente não vai andar 100% certinho. Nós vacilamos, nós erramos. Porque nós somos carnes. Não tem jeito. Mas toda vida que você sentiu que você errou, Senhor, me perdoe. Opa, deixa eu voltar para o caminho. Diferente de quem anda no caminho torto o tempo todo. Diferente de uma pessoa que anda errado a vida toda. O tempo todo. De segunda a segunda a pessoa está errando. A pessoa está no caminho errado. A pessoa está desviando do caminho do Senhor. Diferente daquele que errou um pouquinho. E agora eu estou lembrando agora, nós fomos ver uma chácara ali, eu, John Wesley, John Asa, Isabela e Alda, lá naquele alemão lá, Isabela. Aí eu falei para Isabela, avisa para ele, Isabela, que não vai dar para nós ficar com a chácara, porque a chácara é pequena. Porque senão, se a gente não avisar, ainda eu falei que era para a igreja. Depois eu falei assim, tá vendo? Esse monte de crente, vem ele aqui, não fica e não dá satisfação. Então, até nisso nós temos que ser prudentes. Opa, obrigado, não vai dar, a sua chácara é pequena. E depois que eu lembrei disso aí, senão eu tinha falado na hora. Né? Eu podia ter lembrado e falado para ele, poxa vida, não vai dar, nós vamos juntar aqui umas 100 pessoas e aqui é pequeno o espaço. E ele realmente era pequeno, né, Isabela? Era pequena a chácara do homem lá. Então, irmãos, é nesse sentido que a gente tem que ir, ó, para poder a pessoa, você vê, os crentes não vêm aqui, faz eu perder um tempo, vim esperar do nossa satisfação, e a gente acaba passando por ruim. Então, é nesse sentido que nós temos que procurar, ó, desviar das coisas erradas e procurar andar o mais certo possível. Se depender da gente, a Bíblia diz que nós temos que fazer as coisas andar certo. Mas nunca, às vezes, só depende da gente. Né? Ao versículo 8 ele diz assim, este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está vendo, irmãos? Nós não podemos, irmãos, ser como esse versículo. Só dizer que crê em Deus. Só dizer que acredita em Deus. Só dizer que tem Deus. Mas será que nós estamos falando só da boca para fora? Na hora da luta, na hora da prova, na hora da aflição, na hora do desemprego, na hora da crise, será se esse Deus, nós estamos firmes com Ele? Será que nós não vamos xingar, não vamos murmurar, não vamos reclamar, não vamos questionar? Não, irmãos. Nós temos que adorar esse Deus, ou você com a barriga cheia, ou você com a barriga seca, vazia. Ou você com dinheiro no bolso, ou você sem dinheiro no bolso. Nós temos que adorar, exaltar, glorificar e confiar e acreditar e ter fé, a mesma coisa. Nós não podemos de manhã adorar, de tarde não querer e de noite esqueceu. Não, irmãos.
A nossa fé ela tem que ser constante. É o tempo todo, irmãos. Não importa a luta que nós passarmos. Não importa a luta que nós venhamos passar, que sejamos realmente, o nosso coração, a nossa vida tem que agradar a Deus. Deus tem que olhar lá e falar assim, poxa vida, o Carlos me honra, o Nelson me honra, a Adileuza, a Cláudia, a Alda, a Ivone, o Hélio, a Marilene, o John, a Isabela, o John Wesley, o Vanderlei. Está passando luta, mas continua me honrando. Sem murmurar, sem xingar, sem criticar, sem lamentar. Acreditando que o Senhor é o Deus provedor. E é Ele que cuida da gente. E é Ele que está cuidando, é Ele que vai cuidar. Mas aqui, esse povo aqui, honrava a Deus só com os lábios, irmãos. E nós não podemos honrar, irmão Nelson, só com os lábios. Nós temos que honrar com o coração. Já pensou quando Satanás chegou para Jó e falou, Jó te honra porque você deu tudo para ele. Mas Deus conhecia o coração de Jó. Deus falou assim, vai lá para você ver, toca em tudo que você quiser na vida dele, só não tira a vida dele. Deus sabia que Jó ia passar por aquela prova, por aquela humilhação, mas ele ia passar sem murmurar. E Deus sabe, irmãos, e conhece o nosso coração. Ele sabe quantos murmuradores tem. Ele sabe quais são os murmuradores. Ele sabe qual é o joio, qual é o trigo. Ele sabe quem pode contar, irmã Adileuza. Ele sabe quantos estão aqui com sinceridade e quantos está com o nome escrito no livro da vida. E quantos vai chegar até o fim. Ele sabe tudo. Ele quer que ninguém se perca. Mas não depende só dele. Depende de nós. Dar esse passo de fé e ir até o fim. E até o fim. Ao versículo 9 diz assim, irmãos, olha. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Você está vendo o que Jesus está dizendo aqui? Mas em vão me adoram, ensinando preceitos e doutrina de homens, irmã Cláudia. Queridos irmãos, Jesus está dizendo, olha, para os discípulos dele, você está vendo aqueles fariseus, aqueles escribas que estão ali? Eles estão fazendo tudo errado. Eles acham que estão adorando a Deus. Eles acham que estão certos. Eles acham que são os doutores, os sabichão, mas estão fazendo tudo errado. Aí Jesus olha para dentro da gente, de nós nessa noite aqui, ele está falando para nós, vocês estão fazendo errado também. Vocês estão quebrando princípios. E quantos de nós, irmãos, estão quebrando princípios, quebrando doutrinas, não respeitando a lei do Senhor? Porque ele diz aqui no versículo 9, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Nós não podemos, irmãos, chegar nesse ponto aqui e pregar aquilo que nós queremos pregar, falar aquilo que queremos falar. Não, nós temos por obrigação e dever de chegar aqui e pregar o Evangelho como ele tem que ser pregado. Nós temos que chegar aqui, abrir o Evangelho e pedir para que todos fiquem com a Bíblia aberta para acompanhar o que nós estamos falando, para nós não falar besteira. É por isso que nós somos uma igreja bíblica cristã. Diferente de muitos aí que lê um versículo só, fecha a Bíblia, sai do texto, nunca mais volta para o texto e fala o que quer. E as pessoas, amém, 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 glória a Deus. E a pessoa só falando coisa dele. É isso que Jesus está dizendo aqui. E a pessoa só falando dele e não da palavra. Mas Jesus está dizendo aqui no versículo 9,
mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Nós não podemos, eu não posso, vocês não podem ensinar doutrina de homens. Ensinar coisas que não é da Bíblia. Ensinar algo que não agrada a Deus, que o Espírito Santo não está mandando. Eu não posso chegar aqui e inventar algo da minha cabeça e dizer que isso é mandamento, é doutrina. Não, irmãos. Eu tenho que chegar aqui e dizer que Jesus está falando que esses fariseus e escribas não entendiam nada do que era para fazer. Eu tenho que chegar aqui e dizer para vocês aqui que o texto está falando que esses fariseus e esses escribas, por mais que era para ter o conhecimento, não tinham conhecimento. Porque eles eram os primeiros que estavam quebrando princípios e preceitos da palavra do Senhor. É por isso que Jesus está dizendo que eles eram hipócritas. E todos aqueles irmãos que não respeitam esses princípios se tornam hipócritas. Todos nós, se não respeitarmos isso, seremos hipócritas. Todos nós, irmãos, que da nossa boca começa a chamar palavrão durante o dia, todos nós que começa a falar besteira, a boca nossa falando coisas erradas, nós somos hipócritas. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Tá? Eu não estou dizendo que nenhum de nós aqui é aquele santinho que não erra. Nós erramos. Todos nós erramos. Mas aonde temos errado? O que temos errado? Temos corrigido? Temos tentado nos policiar? Temos tentado corrigir? Temos tentado não errar mais? É isso. Errar nós vamos errar. Mas o Espírito Santo vai falar no teu coração: opa, você errou. Você errou. É isso, igreja, que nós temos que fazer. É isso que Jesus está dizendo. Que nós não podemos ser como esses homens que honram os lábios, mas aqui dentro está longe dele. E nós temos que estar aqui dentro com Cristo, o tempo todo com Jesus, o tempo todo adorando, o tempo todo orando, o tempo todo clamando, o tempo todo com Ele na nossa boca, o tempo todo falando coisas boas. Que as nossas bocas sejam um manancial de vidas. Que as nossas bocas sejam bênção na vida das pessoas. Porque Colossenses, no capítulo 2, versículo 22, diz assim, ó: as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Está vendo o que é que Paulo está falando lá em Colossenses? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Tudo aonde o homem põe a mão, tudo aonde o homem está, perece. Perece, irmãos. Você lembra que quando os discípulos estavam pregando, que os doutores da lei, os sacerdotes, os sumos sacerdotes queriam prender, Gamaliel falou assim: deixa, se for de Deus, prospera, se não for de Deus, acaba. É isso que Paulo está dizendo. As coisas, as quais todas as coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Então, irmãos, se nós estivéssemos fazendo algo nosso, da nossa carne, da nossa vontade, perece. Ninguém consegue ficar, irmão Hélio. Ninguém consegue permanecer em um ambiente que o homem está falando dele mesmo. Que é doutrina de homens, que é coisa de homens, não consegue. Por que é que hoje as igrejas, elas estão muito, como é que fala? Pessoas itinerantes nas igrejas. Um tempo está aqui, um tempo está ali, daqui a pouco você não vê mais o irmão, está na outra igreja. Poxa, cadê o irmão? Está na outra. Por causa disso. Porque cada lugar que as pessoas vão, irmã Cláudia, tem uma doutrina de homens pelo meio. E aonde tem doutrina de homens, mão de homem, as coisas não permanecem, irmão Hélio. As coisas não permanecem. O Espírito Santo vai só. Sabe? Quantas pessoas o Espírito Santo já mandou vir aqui? Mas a dureza do coração, a cegueira espiritual não permite, não deixa as pessoas chegarem para ouvir uma santa palavra, para ouvir a palavra,
sem barulho, sem grito, sem heresia, sem movimento, sem oba-oba. Você acha que o Espírito Santo não tem incomodado as pessoas para estar aqui? Tem. Tem sim, irmãos. O Espírito Santo tem incomodado. Mas a cegueira espiritual, a frieza espiritual, a mente cauterizada, a vida cauterizada não permite, não deixa. As pessoas, eu tenho certeza que faz até planos, mas na hora dá uma dor de barriga, dá um compromisso, faz qualquer coisa para não estar aqui, para não ouvir a mensagem do Evangelho, para não ouvir a palavra de Jesus Cristo. Aí Tito, no capítulo 1, no versículo 14, ele diz: não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Olha Paulo dizendo para Tito: Tito, não dê ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Paulo orientando, irmão, E quantas pessoas hoje, irmãos, estão dando ouvido a fábulas e doutrinas de homens que se desviaram da verdade. Hoje as pessoas, irmão, já não querem mais pregar a verdade. Hoje as pessoas já não querem pregar mais a Bíblia. Hoje as pessoas querem estar andando no meio do corredor, apontando para um e para outro. Deus manda te dizer. Deus está dizendo isso. Deus manda te falar. Eu estou vendo um anjo voar. Eu estou vendo uma chave na tua mão. Eu estou vendo porta se abrir. Eu estou vendo uma caneta na tua mão. Você está assinando um documento. É isso que a gente vê por aí, irmãos. E é isso que as pessoas estão buscando, irmão Hélio. Gosta dessas coisas. Faz assim, até assim com o pescoço, ó, para ver se o pregador aponta o dedo para a pessoa. Fica querendo se destacar no meio da multidão para ver se ele é você. É isso que está acontecendo, irmão Nelson, e é isso que o povo está indo buscar, irmãos. Mas isso não é bíblico, e isso não é doutrina de Cristo. Para que é que Cristo quer usar uma pessoa desse jeito, irmãos? Quantas vezes isso já aconteceu comigo e com vocês até hoje? Até hoje nada disso aconteceu. Porque é muito fácil eu chegar no meio do salão desse aqui e falar assim, ó, Deus está curando alguém hoje de um caroço. Deus está curando alguém hoje de um câncer. Deus está abrindo uma porta hoje para alguém aqui. Irmãos, isso é muito, sabe? Eu dizer assim, olha, Deus está me dizendo que hoje teve uma pessoa aqui que teve um dia muito difícil, um dia triste. Quem é que não tem isso, irmãos? Olha o tanto de tempo que eu estou perdendo aqui. 5 minutos eu já perdi aqui falando isso. E é assim que eles fazem o culto todo, irmão Hélio. O culto todo perdendo, falando isso, a palavra ficou para trás. Já não prega mais a Bíblia. E o povo é só glória a Deus, aleluia, e pulando, e eu quero mais. Aí você chega na sua casa, notícia, vai contar para o teu vizinho, menina, você não sabe o que aconteceu. Eu fui numa igreja ontem que foi uma benção. Pensa num pastor do reteté, o homem. Aí o vizinho quer ir com você lá, para escutar isso também. Só que a palavra ficou para trás. Porque a Bíblia diz que é a palavra que convence o homem. Que é a palavra que liberta o homem. É a palavra que muda a vida do homem. É o Evangelho que transforma o homem. Não é o Vanderlei com suas teorias humanas que vai mudar o teu coração. Não, irmãos. Não é isso. Não é isso. É a palavra. É o Evangelho porque ele é vida, ele é verdadeiro, ele transforma, ele faz as coisas acontecer. É por isso que Paulo diz para Tito,
não dando ouvidos às fábulas judaicas nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Nós temos que ter esse discernimento, irmão Hélio. Quando você for num lugar que você vê que tem homens desviando da verdade, fuja daquele local. Não queira. Não queira, irmãos. Quando você chegar numa igreja que você vê que o pastor não se preocupa de você estar com a Bíblia aberta, que não se preocupa de você estar acompanhando um texto que ele está pregando, quando ele é o primeiro a fechar a palavra, tem coisa errada, irmão Hélio. Então nós temos que estar com a palavra aberta, acompanhando, para nós não dizer amém para qualquer coisa. Aí, irmãos, o versículo 10. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouve e entendei. Jesus chamou aquele povo e falou assim: olha, vocês me ouçam e vocês entendam o que eu vou falar para vocês. Aí o versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então Jesus chamou todo mundo para pertinho dele e falou assim: ó, eu vou explicar para vocês. Não é o que está entrando, não é o alimento que você está comendo, não é a água que você está bebendo, não é o churrasco que você está comendo, não é o pão que você está comendo que vai te contaminar. Isso Jesus dizendo no âmbito espiritual, mas é o que sai da tua boca, é o que você está pronunciando, é o que está aqui dentro, é o que está aqui, é o que você tem praticado todos os dias, é isso que contamina, é isso que faz com que nós venhamos perder a salvação, a vida eterna, a comunhão. É praticamente um casal. Quando o marido ou a mulher perde a confiança, é a mesma coisa. Não confia mais. É por isso que tem que ter confiança, respeito, né? Eu conheço pessoas que os telefones do casal tem um rastreador. Onde o homem está, a mulher sabe onde ele está. Onde a mulher está, o homem sabe onde ele está. Isso é desconfiança demais, né? Eu acho que quando chega a certos pontos, irmãos, né? Eu acho que tem que ter um limite. A mesma coisa é a confiança para com Deus, né? Deus precisa ver no seu coração e falar assim: não, aquele coração, ele é puro, é sincero. O Vanderlei erra, mas na sequência ele pede perdão para mim. Ele errou por um acidente na vida dele. Não é uma prática, é um acidente, né? Mas Deus sabe o nosso coração. Ele sabe que tem pessoas que têm um coração que realmente é um coração pecador. Amanhece pecando, dorme pecando, deita pecando. E Jesus está dizendo assim: chega perto de mim, ouve, versículo 10, me ouve e me entenda o que eu quero dizer para vocês. Olha, aqueles fariseus, eles estão achando que é só lavar a mão e comer uma comidinha sem lavando a mão que vai resolver o problema. Não é isso. Jesus está dizendo: não é só isso. Isso é o básico que nós temos que fazer. Lavar as mãos para se alimentar, para não contaminar o alimento. Que essa semana, ontem, João Ezio foi comer um alimento, um salgado, passou mal de noite. Passou mal. Ou o alimento já estava, ou talvez ele pegou com a mão dele, ou talvez manipulado lá de qualquer jeito, ou o alimento não estava adequado. A gente come em qualquer lugar, todo mundo bota a mão, às vezes até um inseto que pousa em cima. E aí, quando você come, dá um mal-estar, né? Você passa mal, dá dor de cabeça, dá diarreia, dá vômito. Então, é isso. O lavar a mão, isso tem que fazer,
Mas Jesus estava dizendo, era o que é pronunciado da boca das pessoas. O que sai daqui de dentro, o que é que nós temos falado, o que é que nós temos se pronunciado, né? Ontem eu falei com o Joás, faz uma página para mim no Facebook. Ele falou, depois eu faço pelo computador. Aí eu sou meio danado, aí eu fui lá. Bati até fazer. Aí fiz uma página do Facebook e outra do Instagram. E o nome é Santificai-vos na Palavra. Tá vendo aí? O que é que sai da minha boca? É isso, irmão. Aí eu botei o nome da página, irmão Hélio. Santificai-vos na verdade. João 17:17. Santificai-vos na verdade, porque a minha palavra é a verdade. Está vendo? Então, se por exemplo, Jesus olha para dentro do meu coração, ele não vê esse tipo de comportamento, então o que sai da minha boca não é aquilo que agrada a Deus. Então eu sempre falo, eu uso as redes sociais, às vezes briga comigo. O que é que esse homem fica tanto nesse telefone? Tanto nesse telefone. Irmãos, fora de brincadeira. Eu fico 100% do tempo, irmão, eu não olho outra coisa. É só mandando texto, mensagem, versículo, direto. É um hábito que eu já criei, irmão. É um hábito. Se eu passar 10 horas no telefone, é 10 horas mandando versículo, escrevendo, gravando, fazendo alguma coisa. Pode olhar. Se eu ficar 5 horas no telefone, é fazendo isso. Eu não olho outra coisa, é só isso. Aí, fiz as páginas, consegui fazer, Joás. Santificai-os na verdade. Isso foi uma oração que Jesus fez para que essas pessoas fossem santificados na verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. Amém? E glória a Deus por isso, irmãos. Nós temos que alcançar as almas. Nós temos que levar esse evangelho, irmão, de tudo quanto é jeito por essa internet de mundo afora. Eu não consigo chegar no Nordeste agora, mas a internet chega em segundos. Eu não consigo sair de Cosmópolis, mas a internet consegue chegar na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, irmãos. Porque quando eu mando um versículo para uma pessoa lá fora do país, aquela pessoa vai mandar para outra pessoa. Eu tenho certeza disso. Aquele versículo vai para outra pessoa. Eu recebo vários comentários. Poxa vida, essa palavra falou comigo. Todo dia eu mando um versículo para a Isabela, para a Joás. Eu mando o nosso grupo. E mando versículos diferentes para pessoas diferentes. Então, irmãos, é isso que nós temos que fazer. Jesus está dizendo no versículo 11: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Deixa eu adiantar aqui, versículo 12. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, é isso? Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Então, os discípulos falaram para Jesus: olha, os fariseus, quando ouviram o Senhor falar disso aí, eles não gostaram não, viu? Eles ficaram brigando lá, disse que o Senhor não entende, falou que o Senhor está pregando errado, falou que o Senhor está fugindo da realidade. Versículo 13. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Lá em João, no capítulo 15, versículo 2, diz: toda vida ou toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então, Jesus fez aqui uma comparação aqui. Ele diz aqui para os discípulos: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Jesus dizendo para aqueles fariseus, para aqueles
para aqueles homens que estavam criticando e que não entenderam nada. Jesus estava dizendo: meus discípulos, Pedro, Tiago, João, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Esses homens aí só estão me louvando com os lábios. Fica tranquilo, essa planta vai ser arrancada. Isso é joio. Eles estão aí crescendo, mas são joio. Não foi meu Pai que plantou. Tá? Ao versículo 14. Deixa-os, olha quem diz, ó, deixa o Pedro, deixa Tiago, deixa João, deixa Judas, deixa Tiago, deixa-os. São cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Está vendo o que é que Jesus está dizendo? É por isso, igreja, que nós temos que estar atento, John Aslan, Isabela, igreja, nós temos que estar atento. Quem nós vamos estar ouvindo? Se nós ouvir cego, nós vamos ser cegos igual eles. E quando uma pessoa é cega, guia, outro cego e cai na cova. Jesus está dizendo, deixa, eles estão doutrinando e ensinando pessoas cegas como eles. Os que seguem esses escribas, esses fariseus, são cegos igual eles. Não entenderam nada. Eu estou aqui, eles que eram para ter me reconhecido como filho de Deus pelas escrituras, mas eles estão cegos. E os que seguem eles são cegos do mesmo jeito. É por isso, igreja, que nós temos que estar atento aonde nós vamos, o que nós temos ouvido e o que nós temos aprendido e o que nós temos ensinado. Precisamos, irmãos, estar atentos com os oba-obas por aí, com os milagres por aí, com as promessas que tem por aí. Temos que estar atento, muito atento, irmãos. Versículo 15. E Pedro respondendo disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Quantos irmãos tem no nosso meio que também não entenderam? Mas nós estamos aqui para ensinar e também nós estamos aqui para aprender. Os próprios discípulos também estavam na dúvida sobre a parábola. E Jesus já tinha falado lá atrás no versículo tal e repetiu de novo no outro versículo aqui. E Pedro, Senhor, nos explica essa parábola? Até vocês estáis ainda sem entender? 17. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado no esgoto? Tudo que nós comemos, irmão, nós vamos para o banheiro. Jesus está dizendo isso. Tudo que nós comemos, daqui a pouco nós vamos lá para o banheiro e deixa lá. Versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, isto contamina o homem. Está vendo? Jesus está dizendo, Pedro, o que é que tem saído da tua boca, Pedro? É palavra de bênção ou palavra de maldição? É bênção ou é palavrão? É discórdia ou grito ou confusão? O que é que você tem feito no teu trabalho, Pedro? Você tem orientado pessoas? Você tem dado conselho para as pessoas, Pedro? Você tem se mostrado um discípulo, Pedro? Você tem se mostrado uma pessoa fiel, Pedro? Você tem falado o que, Pedro? Você, quando se junta, Pedro, naquela roda de amigos, você se mostra diferente, Pedro? Ou você é aquele mesmo discípulo? Ou você faz diferença? Então, é isso que Jesus está dizendo. O que entra, irmão Nelson, daqui a pouco nós joga fora. Mas o que sai da nossa boca, irmã Edileuza, o que nós temos falado durante o dia,
aquelas amizades, aqueles amigos, aquela roda do nosso trabalho de pessoas que começa a falar de boiarada, que começa a falar de cachaça, que começa a falar disso, daquilo, e a gente começa a dar risada, começa a se envolver com aquilo e dá uma opinião, dá um palpite, dá uma piada, faz um negócio, está no meio. É isso que Jesus está dizendo. O que sai da tua boca? O que é que sai dos teus lábios, da tua boca? É isso que contamina. Como diz o Salmo 23 que o irmão Hélio leu, o irmão Nelson. O irmão Nelson leu agora há pouco. Não, me desculpa, o Salmo primeiro que diz da roda dos escarnecedores. Às vezes nós estamos no trabalho, sempre tem aqueles que querem contar uma piadinha besta, que quer falar de mulher, que quer falar de sei de quê. Então o que é que nós temos que fazer? Se afastar. Pronto. Não preciso estar ali. Opa, deixa eu ir ali resolver o negócio. Pronto, saiu. Ou pelo menos alguns falam assim, não, Monteiro é cristão, é pastor, vamos respeitar. E assim vai. Agora quando você deixa se envolver, meu filho, aí ele não respeita você. Você vira chacota. É isso que Jesus está dizendo. O que é que nós temos falado lá no trabalho, lá na escola, lá na nossa casa, na nossa vizinhança? É isso que Jesus está dizendo, não é beleza? É isso. Tá? É isso. É igual eu falo às vezes em casa, quando a gente se reúne para fazer um churrasco, a gente tem que se comportar como um servo. Aí chega a pessoa em casa, eu não bebo a cerveja, mas eu vou deixar as pessoas levar lá para casa? Não. Eu falo sempre, aí passa lá, a pessoa está com uma garrafa de cerveja lá em cima daquela parede. O que é que vão falar? Oxe, Vanderlei lá, por mais que a gente não está bebendo, mas as pessoas falam. Né? Seria bom se as pessoas não falassem mal da gente, mas fala. Tá? Porque eu não tenho problema nenhum assim, de eu ver uma pessoa bebendo, eu querer beber, não. Mas é porque o povo fala de Deus. O povo critica. O povo aponta. E nós temos que ter cuidado com esses apontamentos para você não perder a bênção, para você não, sabe? Para você não perder, porque de repente, imagina só, por exemplo, o irmão Hélio está lá em Arquimogueira, aí ele chega lá ver pessoas que trabalhou com você há 10 anos atrás, está lá no barzinho tomando a cerveja, aí o irmão Hélio de longe, poxa vida, meu amigo que 15 anos não vejo, lá vai Hélio, entrou no barzinho para cumprimentar, aí eu passo, o irmão Hélio lá do bar, está bebendo, não é assim, irmão Hélio? Só porque o irmão Hélio passou e cumprimentou, alguém passa, aí está o crente lá, olha, é assim, irmão, a maldade do povo é desse jeito, o povo é triste, irmão, aí passa ali, olha lá, estava lá em Arthur Nogueira bebendo, agora está pregando, é desse jeito, nós somos perseguidos, irmão Hélio, nós somos apontados, as pessoas podem fazer tudo, mas nós não podemos errar. Nós não podemos falhar, porque as pessoas apontam. É por isso que Jesus está dizendo, o que sai é o que contamina. A maldade da pessoa é que contamina a nossa vida, irmão Cláudio. Às vezes você não fez nada. Antigamente, há uns 15 anos atrás, tinha uma prima da Alda que era igual a ela. Era mais nova e tal. Andava de moto para cima e para baixo. Alguém falava assim, eu vi ela andando de moto para cima e para baixo. Era a prima dela, parecia com ela. Tá vendo? E quantas pessoas não perdem a vida por engano? Fulano morreu, mas mataram enganado, pensou que era outra pessoa. É desse jeito, irmãos. É igual quando a gente está no trânsito. Acho que foi a Isabela que falou essa semana. Nós temos que ser motorista por nós e pelos outros. Então nós temos que cuidar da nossa vida e pelos outros.
Esses dias, esse tempo atrás, um ano passado, não sei, uns 2 anos atrás, eu estava lá no shopping de Santa Bárbara do Oeste. Aí um colega de Jonas ligou para ele. Eu vi tua mãe e teu pai aqui no shopping aqui. Lembra, Jonas? Você vê, eu não sei nem quem é, não vi a pessoa. E se nós estamos lá fazendo qualquer outra coisa? Estão aqui na minha frente. Tá entendendo, irmão? É por isso que eu digo, irmão, olha, anda na linha, porque, tá? Entendeu? Para encerrar, irmãos, versículo 19: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É do coração que procede todo tipo de coisa, irmãos. Está vendo? O que é que Jesus está dizendo aqui? Que é do coração que procede essas coisas. É por isso que nós temos que viver em santidade, santificação, para que o nosso coração, ele não pense em morte, em adultério, em fornicação, em furtos, em falsos testemunhos e nem blasfêmias. É por isso que nós temos que viver em santificação. Santificai-os na verdade. Precisamos, irmãos, estar com esse coraçãozinho aqui, ó, em constante oração e pedindo a Deus que guarde o nosso coração, a nossa mente, para que nós estejamos focados no Evangelho e na palavra e no reino de Deus. É isso, igreja. E para encerrar, 20. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Então os irmãos entenderam, né, irmãos? Você está vendo que um coração, quando ele está doente, quando o coração não está sadio, você veja aqui no versículo 19, ele só pensa em coisa ruim. E para o coração ele estar bem, nós precisamos meditar mais na palavra, nós precisamos orar mais, nós precisamos estar mais presentes nos cultos, nós precisamos buscar mais o Senhor, nós precisamos fazer como Paulo falou, orar sem cessar. É orar todo o tempo, irmãos. Você está em casa, ore sem cessar. Está lá na rua, ore sem cessar. Está viajando, ore sem cessar. E o que é orar sem cessar? É você estar no teu pensamento, orando, pensando em Deus, orando, pensando na palavra, orando, pensando nas coisas boas, para que o teu coração esteja conectado com o céu, com as coisas de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tua palavra, por tua santa e poderosa palavra. Que o Senhor derrame graça em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, coloque essa palavra dentro de nós. Santifica-os nós na tua verdade e na tua palavra, meu Deus. Queremos viver uma vida santa, uma vida justificada, uma vida em santidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos abençoa, meu Deus, para que nós possamos, papai querido, viver segundo a tua vontade. Obrigado pelo culto, obrigado pela palavra, obrigado pelos meus irmãos. Leva em paz os irmãos de Mojimirim, de Arthur Nogueira, de Cosmópolis. Abençoa todos e aqueles que não puderam chegar, que o Senhor, meu Deus, possa visitá-los e abençoá-los em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E todo louvor, toda honra, toda glória a Deus. Amém. Glória a Deus.